mudou tudo no Detran, mudou, né, Luiz? Tudo. Eu trouxe um especialista, ele já veio aqui uma vez. A gente chama ele a Luísa do Detran porque ele manja demais, ele consegue tudo. Mas a pegadinha que ninguém viu até agora, e o Aloysio estava falando para mim, é o seguinte, ó. Não passou de 20 para 40? Tem muita gente cumprindo pena, sem carteira, indevidamente. Por quê? Se ele estava cumprindo pena porque ele fez 20 pontos, agora não tem mais, é 40. A pontuação é 40. Eles têm que devolver a carteira para vocês sem conversa. Não tem acordo. O direito de verdade, ele retroage para beneficiar as pessoas. E nós vamos estudar isso daqui hoje junto com ele. Mas antes, eu queria falar só uma coisa. O nosso prefeito aqui, ele está falando que a prefeitura adiou decisão de retorno da rede pública previsto para 3 de novembro. Gente, eu pergunto o seguinte, no fim do ano ele vai abrir, por que ele não encerra isso daqui? Não dá para entender, prefeito. As crianças não estudaram coisa nenhuma. Esse negócio de televisão aí é conversa. 90% do povo aqui não tem celular e não tem notebook. Esse ano está perdido. Sabe que eu fico preocupado? Não faz mal. Sabe que eu fico preocupado aqui? Você está gastando dinheiro à toa? Ou será que de verdade você não quer nada com nada? Fala para mim, seu prefeito. Eu estou preocupado com você pelo seguinte, olha. A turma aqui, os alunos, eles precisam estudar. Como? E outra coisa, por que o senhor não pega e manda dar alimentação para essas crianças? Elas estão precisando comer também, senão elas vão morrer de fome. O que adianta você querer dar aula para elas? Esse ano já morreu. Sabe que eu estou preocupado, prefeito? Estou preocupado com o prefeito e o governador, porque vai ter carnaval aí, eu tenho certeza que vocês vão deixar funcionar o carnaval, né? Aí vai morrer o resto do que morreu, que não morreu ainda. Eu estou preocupado, sim. E as crianças, coitadas, tenta haver um jeito de você pegar e dar televisões, notebooks, locais para a turma poder assistir, porque eles não têm dinheiro para ficar assistindo aula. E o fato de você ficar adiando também, as crianças vão ficar sem comer. Porque elas vão, às vezes, para comer, você acredita? Eles estão passando fome lá. E não é normal isso daqui. Então, olha, eu não sei o que você quer de verdade. Então, se ele devia ser assim, olha, em novembro vamos voltar às atividades para as crianças a se alimentar, ter algum tipo de aula, alguma situação dessa, mas pensando nas crianças. E, ao mesmo tempo, vai ter novembro, dezembro, janeiro, ou senão não tem mais. Mas não adianta ficar enrolando aqui, não. Outra coisa também que queria falar aqui, que eu fiquei impressionado hoje aqui, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal solta um traficante com penas elevadíssimas, conhecido, que foi dificílimo prender. Ao mesmo tempo, quem fez o habeas corpus dele foi um da turma do próprio ministro, da assessoria dele. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, o cara é perigoso, soltaram ele, esperaram ele pegar o jatinho dele e ir embora para o Paraguai ou para sei lá de quando, e agora nós vamos gastar uma fortuna para buscar esse cara de novo, se pegar. Ele. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, será que esse ministro não analisou, ou a equipe dele não analisou a vida pregressa dele, o que ele representava de perigo para a comunidade? Agora, na verdade, aqui não é caso de caçar, é caso de caçar o ministro. E ainda ele ter que responder economicamente pelas despesas para prender esse sujeito de volta. Você não acha, Aloysio? Eu acho. Agora, como é que um cara sozinho solta um bandido de alta periculosidade e permite que o cara vá embora? Como é que fica isso? Eu já vi funcionário público que rouba manteiga, vai pra cadeia. Cara que entrar no supermercado, roubar um pãozinho, pãozinho. sentar o pau no cara lá de uma tal forma que o cara não sabe nem... Como é que fica? Olha, a gente vê, tem mulheres que às vezes elas estão furtando no supermercado, eles levam num quartinho, as mulheres põem ela sem roupa, fotografa ela, faz besteira. Agora eu pergunto pra você, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal solta sozinho um bandido dessa natureza? E eu estou percebendo que os outros ministros vão passar um pano nisso daqui. E o pior de tudo é ainda que eles culpam o Bolsonaro, porque ele não vetou. Gente, quem faz a lei não é o Bolsonaro.
vem lá, pronto para eles, e simplesmente ele faz algumas sanções, mas ele não tem obrigação de ficar estudando a lei. Ele nem é um grande, ele não é advogado, acho que não é. E a equipe dele também não deve ter uma equipe fantástica lá para analisar isso daqui tudo. Agora, o ministro, ele tem a obrigação e o dever de ver. Ó, esse cara aqui é um perigo na sociedade, o cara é um traficante. Agora, o pior de tudo, esse bandido aí, ele falou, o André do Rap, ele disse para a turma dele lá que ele não ia passar o fim do ano na cadeia. Ele já sabia. Agora, como é que estão vendendo decisões no Supremo Tribunal Federal e ninguém faz nada? Como é que esse ministro está lá no cargo? Como é que eles não tiraram de lá? Não é normal isso daqui. Será que aqui não tem mais lei? E para que culpar o Bolsonaro de uma situação como essa? Você já viu tanta desgraça aqui? E o pior de tudo é que, às vezes, o coitado lá faz uma coisinha, é estelionato, é furto, é não sei o quê, apanha da polícia, vai preso. Agora, um vagabundo, traficante, sem vergonha como esse daqui, sai numa boa e ele avisa, ó, eu não vou passar o Natal aqui, não. E o próprio, quem assinou fazia parte da assessoria do próprio ministro. Isso daqui é caso de corregedoria, é caso de pôr o ministro para fora, é caso de obrigar ele a pagar toda a despesa de localização e prender esse sujeito. Não é normal o que está acontecendo aqui no país, não é normal. Mas agora vamos lá para a Luísa. Luísa, é o seguinte, o que mudou com essa... Porque o Bolsonaro prometeu, né, que ia fazer alguma coisa para a gente nesse sentido. Não, né? até acredito que todas as medidas que ele tomou em relação à CNH das pessoas, devido ao que ele viu. O número de pontuação era muito pouco, aumentou. Enfim, tem uma série de nuances. Agora, o que eu acho que ele não fez, e isso vai do governador de São Paulo, do seu João Dória e do seu Covas, deles terem acabado com o Detran. Fechou Armênia, Aricanduva, Guarapiranga, fechou tudo, agora está tudo no poupa-tempo. Ressalva seja feita que eu acabei de conversar com você. Pessoal que está atendendo nos poupa-tempos, olha, me impressionou a delicadeza, a gentileza e a atenção que eles têm para com as pessoas. Isso me impressionou, o lado positivo. E o lado negativo é isso. Você quer entrar no computador, você não consegue. Por quê? Porque tudo é feito através de um negócio complexo, manda você para um lado, enfim. Eu tentei durante 15 dias fazer tudo pelo computador, não consegui. Eu fui obrigado a me dirigir em dois poupa-tempos, o da Lápio de Santo Amaro, para poder fazer o que eu tenho que fazer, o que eu fazia em casa. Quer dizer, não funciona. Agora, isso daí é o Luiz e o despachante, não é eu, pessoa simples, ou qualquer um que não entende nada. Ele está tendo dificuldade de fazer pela internet. Porra. Quantos anos você tem de janela nisso? 40 anos só. 40 anos de janela. Então, o que a gente está notando aqui é que a dificuldade impera nisso daí. Tudo que é dificuldade. Olha, eu estou vendo gente que não tem carteira. Aí. Que está vencida, que não consegue renovar. Eu estou vendo gente aqui que está caçada, que não devia estar caçado, porque se mudou a lei agora, e agora é 40 pontos, se a pessoa perdeu a carta com 20, ela não perdeu. Então ela tem que entrar com uma cautelar, uma ação, uma liminar, para poder voltar a dirigir. Mas isso daí é uma maravilha, mas ninguém percebeu, ainda nem eles. Não se tocaram ainda. Então é o seguinte, ó, o Detran tem que devolver as carteiras de habilitação. Não é poupa-tempo, não existe mais Detran. Então o poupa-tempo tem que devolver as carteiras das pessoas que foram injustamente penalizadas, porque a lei mudou. Tá certo que a vigência dessa lei acho que é para abril do ano que vem, mas ela já está valendo. E a lei, ela retroage no tempo para situações como esta. Por exemplo, se era crime determinada situação e depois não virou mais crime, acabou, a pessoa que está cumprindo pena por aquele ato não cumpre mais, sai na rua. Então o que eu estou preocupado é com você. É você que está sem carteira. É você que entregou a carteira lá porque tinha uns 20 pontos. É você que está sofrendo, esperando às vezes 6 meses, 7 meses, 2 anos. Vocês não têm que esperar mais nada. Na verdade, eu tenho certeza
que agora que não tem mais Detran, o poupa-tempo não vai devolver carta nenhuma. Tem de buscar um advogado, tem de pedir uma liminar e tem de pegar de volta a sua habilitação. Isso daí, o que eles estão fazendo é constrangimento ilegal. A partir de agora, eles não podem manter uma penalidade que não tem mais lei. Como é que vai basear numa lei se é 40 pontos? Outra coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: se você tiver uma falha gravíssima, né, uma multa gravíssima, aí cai para 30 pontos no ano. E você tem duas faltas gravíssimas no mesmo ano... Não, essa é multiplicada por 3, é 21. É 21, por exemplo, multa de 7 pontos, que eu lembre semáforo, andar em cima de calçadas e passeios. Aqueles riscadinhos que você falou que é terrível também. Esses riscadinhos no chão, nas avenidas, onde divide a pista que não tem nada, é listado. Pisou ali, é 7 pontos e não tem acordo. Andar sem capacete, enfim, tem uma série, semáforo, atravessar semáforo vermelho. Andar são multas gravíssimas. Das estradas, no acostamento, isso tá Mas a Luiz, um dia desse eu vi lá, tava na placa, lá, eu tava saindo de Bertioga para São Paulo, tava assim, pode usar a lateral. A lateral. Aí eu usei e meteram 7 pontos em mim. É isso aí. E como é que fica? Aí entra com recurso dizendo, vai lá, bate foto, tá aqui, deixaram andar, eu andar. Eu tô andando, agora vocês vêm me multar? Mas é gozado o jeito deles, é estranho, né? Não tem. Eles fazem certas coisas que... outro dia eu estava vendo aí os guardas rodoviários atrás de uma placa com radar. Escondido. Escondido. Tinha que passar lá e falar acusado atrás da placa 1, 2, 3. Brincadeira de moleque, entendeu? Acusado atrás da placa. Pô, sorrindo, meu. Tem um picareta, eu acho que ele é militar. Ele põe o carro dele num canto lá de Mogi das Cruzes, numa rua, ele fica lá. E ele fica armado, porque tem medo que os caras matem ele. E ele fica multando os caras, é um pardal, sabe? Mas eu não entendo, como é que põe um picareta desse lá e como é que vale o negócio dele? Como é que ele tem uma aparelhagem? Será que aquela aparelhagem é a ideal? Será que ela tem o registro correto? Será que ela tem o Inmetro legalizado? Então, agora, como é que eles ficam dando multa? E uma vez eu conversei com o chefão do Detran que estava cortando o cabelo junto comigo. Ele falou assim, se você notar, eu não sei como já não meteram uma correição lá pro lado de Mogi, porque diz que lá é uma fábrica de multa. Agora a gente tem que passar lá para ir para Bertioga, para ir para Riviera, passa lá e toma multa direto. Outra coisa, tem um lugar lá que é 40 por hora. E você entra naquilo, você vem a 80, baixa para 40 e vira. Quando você vira, tá tudo derrubado. Parece que você está entrando sabe, um monte de buraco. Quer dizer, eles só querem tomar o dinheiro da gente porque você passou lá. E não querem te dar nada, nem o benefício de arrumar. Isso que eu não entendo. Tem certas coisas que você fala e é a velha história, né? É malhar em ferro frio. Não adianta. Se você me perguntar, Carbone, o negócio de alcoolemia, olha, eu acho que aí deveria ser mais dura do que ela já é. Aí eu concordo. O negócio de alcoolemia. Pegar o nego embriagado. Claro, drogado. Aí a penalidade, aí o negócio aí tem que dar cadeia. Claro. Eu acho. Pegou, tá aí, você não vai fazer prova contra você, tudo bem. Então você vai pra delegacia comigo que nós vamos ver. Agora, demais, a pergunta que eu faço é o seguinte, um sujeito que é pai de família, o cara trabalha, um operário, ele precisa do carro para se locomover de onde ele mora até o trabalho dele. O maior sacrifício do mundo. Tá certo? Pedreiro. Enfim, tem uma série de atividades que o sujeito necessita do carro. Claro. Tá certo? Enfermeiro. Vê o cara que ele mora médico, do outro lado para atender os... Médico, não. Mas o médico, eu já até concordo. Não que não seja válido, é válido para ele também. Tá certo? Mas você tem que analisar, eu digo, o poder econômico, o poder social. Sei. O sujeito que ele é um médico, por pior que seja a situação dele, é bem melhor do que um cara que é um operário. Mas pensa bem, tá na emergência. Ele tem de atender um paciente que está morrendo de infarto em casa. Ele sai correndo para lá e pega as multas. Posso te contar um caso aqui Pode. que aconteceu comigo? O sujeito tinha sido suspenso, eu estou fazendo a defesa dele. Entrei com recurso, tudo bonitinho, como mandava na época do Detran. Entrei, beleza. A mulher dele pegou o carro dele e saiu. Sim. E tomou uma multa. E ele não podia. A lei previa, na ocasião, que o sujeito que fosse apanhado
desobedecendo, Sim. era cassado. Que ele estava o quê? Tomando pontuação em cima da suspensão. Ele estava cumprindo a suspensão e tomava a multa. Não podia. Beleza. Ou ele me ligou. Falou, Luiz, pelo amor de Deus, não era eu, minha mulher. Falei, bom, e aí? Ela fez uma declaração de próprio punho com firma reconhecida por autenticidade. Não adiantou nada. De entrada. O Detran não aceitou. Voltou. Eu fui no hospital e eu peguei a assinatura do diretor do hospital, peguei uma carta do hospital, peguei uma carta do paciente, que no dia exato, naquele horário, ela estava na mesa de operação sendo operada por ele. A mulher, depois, fez a declaração, confirmou, reconheci todo mundo, levei no Detran. Aí o Detran acatou, mas essa brincadeira, foram 6 meses que o sujeito ficou sem carta. É brincadeira, mas pô. eu aconselho o seguinte, olha, ele vai muito pela parte, né, normal, assim, administrativa. Eu não perdia tempo, já entrava com uma ação. Sabe que pede uma liminar, porque o juiz vai entender isso aqui mais Você entrar rápido. com mandato de segurança, você ganha. Não é cautelar nominada, mas na verdade, tem que fazer. Agora, olha, lembra do seguinte, você que está sem carta em casa, lembra do Aloysio, fala o teu... Meu telefone? É. Eu tenho 2 telefones. Eu tenho fixo, um é 5583-0945 e eu tenho o móvel, que é 94-734-1784. Eu chamo ele de Aloysio do Detran, mas ele entende para burro e vai ajudar você. Outra coisa, tem pergunta para fazer? Nós temos 1 hora de programa aqui. Aqui é 11 3171 0221 e 11 3262 4490. O que a gente quer para vocês é ensinar um jeito de você poder voltar a dirigir. Então vamos lá, você está sendo processado, vê uma carteira, você perdeu a carteira de habilitação, porque tem 21 pontos, é assim que eles mandam, né? Um boletim, então. Não. Não pode mandar a carta mais para você. Eles estão mandando ou não estão mandando nada? Agora virou uma agora bagunça. Não estão mandando, agora deram uma parada, né? Mas se você receber a carta, mas como 21, agora é 40. Então você já pega e já faz uma defesa própria. Lá, olha, mudou a lei aqui e eu não vou entregar carta coisa nenhuma. Quem está sem carta? O Detran, que agora ele falou que não tem mais, que se chama Poupa Tempo, tem a obrigação e o dever de devolver. A sanção que vocês receberam, ela não existe mais. Por quê? Não existe. Porque dobrou o período de multa. Então você não está mais enquadrado naquela situação. O que tem que fazer? Tem que voltar a dirigir carro. Agora, vamos imaginar que você vai ser pego numa blitz lá e você está sem carta. Olha, é o seguinte, eu fui penalizado indevidamente, está aqui. Não, aí, desculpa, Carbone, eu vou te dar uma outra orientação no seguinte sentido. Hoje, se o sujeito for pego num comando, alcoolemia esquece. Não, alcoolemia eu não estou falando, isso aí não tem jeito. Mas se ele for pego num comando, mesmo sem carteira e o guarda parar, lógico, ele não pode estar com a documentação irregular, como licenciamento, essas coisas. Claro. Mas se ele está sem a carteira, ele vai falar, escuta, então vocês vão lá no Detran, ou lá no Poupa Tempo, e pede para eles autorizar que eu quero a minha carteira. Claro. Tá tudo parado, vocês não podem... Tanto é que você vê que não está tendo comando. Os comandos não, que mas tem... eu vi já na estrada. Não, mas é para alcoolemia. Comando é para alcoolemia. Olha, vocês têm que pensar o seguinte, o cara que sai bêbado é um vagabundo sem vergonha que está pondo a vida em risco dele, da família dele que está no carro, da namorada dele e de todo mundo. Eu já vi caso aqui que o safado pega a namorada e sai por aí e se mata. Ele morrer, tudo bem, mas morrer a namorada lá, que a família tá lá achando que tá namorando, e na verdade tá na mão de um alcoólatra já. Ou se ele patar e bater num carro com uma família, com criança pequena, como aconteceu aí recentemente, de madrugada, matou a família inteira, uma criancinha de 3 meses, pô. Outra coisa, Luiz, eu tenho visto também que tem gente que não conseguiu pagar o IPVA. Não teve para pagar. Estão apreendendo o carro e tirando o carro da mão da pessoa? Não pode. Então explica aí, explica porque é bom saber. O IPVA... ele não é documento do veículo. O IPVA é um documento que prova que você está aqui com a fazenda municipal. A fazenda municipal. Sim. Estadual, municipal, a fazenda aqui. Sim. Ela não é, tanto é que ela não é porte obrigatório. E como é que eles tomam o carro da pessoa? Não pode. Não pode. Então eles tomam quando? Eles tomam se o sujeito está com um licenciamento atrasado. Não, ele não teve para pagar o licenciamento, como é que faz? Ele não tem dinheiro da pandemia, explica para mim. Multa, essas coisas. Bom, aí ele vai ter que entrar com recurso no Detran dizendo. Mas eu já vi o cara pegar e guinchar o carro do sujeito e ele ficar na estrada. Não pode. Veja bem, ele tem que explicar o seguinte: não tenho condição devido à pandemia, tá certo? Estou entrando com recurso
junto ao órgão competente, Sim. que eu não tenho dinheiro para pagar devido à pandemia. E eu preciso do cara para viver. E no aí? máximo que eles podem dar é uma multa, né? Máximo. É. Tá certo? Mas eu vi um caso gozado lá na Riviera, lá tinha um sujeito que tinha uma Porsche, Porsche, não, uma Ferrari, antiga, e ele não licenciava a bicha. Quando ele entrou na estrada federal, os caras prenderam o carro dele, aí pelo amor de Deus, acabou. Mas aí, veja bem, É. não é o caso, simplesmente eu estou colocando, são fatos. Você tem que ir explicando conforme vai aparecendo. Se o sujeito tem um IPVA atrasado, tudo bem. Tem 10, né? O cara tem 10 IPVA atrasado, isso já entrou em dívida ativa. O sujeito está em cartório, cara. E multa é a mesma coisa. O cara que deixa acumular um pacote de multa de 3, 4 anos, ela entra em dívida ativa. Você entendeu? E mais as multas, né? As multas hoje existe até a possibilidade de você ir no órgão competente e pedir para cancelar essa multa, que você não tem condição de pagar devido à situação toda. Tem como não pagar? Tem, lógico que tem. É só ir lá no prédio central do Poupa Tempo, que era Detran, sei. entendeu? Aí na João Brícola, fazer um requerimento e falar, olha, não tenho. Eu tô na pandemia, cara. Olha eu não que tenho saída condição de fantástica, pagar. eu não sabia dessa, não. Eu não tenho, não posso pagar, eu preciso viver e daí? Gente, o Aloysio do Detran, ele tem 40 anos de janela lá. O importante de você é falar com ele se tiver algum problema, que ele orienta. Ele Com é uma certeza. pessoa conscienciosa. Fala de novo teu telefone. Teu telefone, fala de novo. Vamos lá. O fixo é 55830945, 011, né? 55830945 ou 947341784. A pontuação na carteira, o projeto que agora vai se tornar lei, estabelece uma graduação de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses, conforme haja infrações gravíssimas ou não. Atualmente a suspensão ocorre com 20 pontos, independente de haver esse tipo de infração. Então vamos imaginar, se eu chegasse nos 20 pontos, eles já tiram a carteira ou é 21? Não, é 20 pontos. Veja bem, se você tem 4, 5, gira em torno disso, 4, 5 pontos, você vai ter uma pena mais branda. Que a gente negocia, conversa com os caras, faz os recursos, pede, entendeu? A negociação é essa com eles lá. Agora, se tiver uma multa gravíssima no meio, não vai. Esquece, vai tomar um gancho no mínimo de 1 ano. Pode-se chegar a um acordo de 6 meses. Aloysio, e a pessoa que quer pegar bêbada? Nós estamos falando dela, mal dela, mas vamos lá, já aconteceu. Tava uma festa de casamento, o filho casou, bebeu mais do que devia, foi pego lá, não praticou crime nenhum, só foi pego alcoolizado. Alcoolemia. O que ele tem de fazer? Porque eles tomam a carteira na hora, não tomam? Tomam, porque é o seguinte, o sujeito, deixo isso bem claro para quem estiver me ouvindo, para quem está nos ouvindo, para os teus ouvintes, é o seguinte: por pior a situação que você esteja de estado de embriaguez, não faça. Mas se caso for pego, tomei uma latinha de cerveja, ela vai acusar. Então, vê bem, ele vai falar, assopra. Não assopre, não faz bafômetro. Porque você não é obrigado a fazer prova contra você. E o que você faz? Você fala que não... Não vou fazer. Acabou. E aí? Você pode me dar multa, alegar o que você quer alegar aí. Mas eles não mandam você para delegacia? Não. Eles vão te tomar a carteira. Sei. Aí eles vão falar para você, vai na segunda-feira ou na terça-feira buscar a carteira. E o sujeito, na fobia, ele vai na segunda, terça-feira, chega lá, os caras querem tirar o sangue dele. Sei. Para testar, e vai acusar ainda. Entendi. Entendeu? Entendi. Então ele tem que deixar 3, 4 dias lá, depois a hora que ele tiver legal, vai lá e devolve a carteira. Eu aconselho não beber. Eu aconselho. Eu vou contar, se você beber, pelo amor de Deus, não sai. Outra coisa que eu queria falar para você, se atropelar alguém, você vai responder no júri. Você pode pegar 22 anos de cadeia. É melhor você não sair por nada. Mas se acontecer, procura um despachante. Fala com a Luiz. Faz uma defesa. Ninguém é obrigado a fazer defesa contra si mesmo. Eu notei. Fazer prova contra si mesmo. Um dia desse eu vi lá que o cara fez uma fila de carro, estava no meio. E ele ia dando para soprar, cada um, para soprar no negócio. Eu olhei para a cara do sujeito, ele passou batido, mas tinha muita gente que não queria soprar e ele obrigava. Então, essa situação ele tem que falar que não vai soprar nada. Não pode. Você não pode fazer prova contra si. Você fazer prova contra... Eu fazer prova contra mim mesmo? Eu não vou fazer nunca.
Vou assinar meu atestado de óbito, pô. Aí me enterra. Eu assinei atestado de óbito. Mas olha, o conselho do Carbone é não beber. Não beber. Pelo amor de Deus. Não beber, em primeiro lugar. E outra coisa, ó, a gente tá falando em beber. Eu acho que quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu fumava, eu fumava, sabe? Aí um dia eu passei no Instituto Médico Legal, tava fazendo direito, e eu vi abrir o peito lá de um fumante, o pulmão dele tava preto. O cara morreu de desastre. Mas se ele ia morrer de câncer, porque estava travado, o pulmão dele não abria mais. Então pensa no seguinte, ó, se você fumou 10 anos, você vai levar 10 anos de novo para limpar o pulmão. Então, olha, bebida e cigarro, sai fora. Você quer, mas fura um charuto sem tragar. Não, eu também fui fumando, Carbone. Eu fumei na minha mocidade. Gente, nós vamos parar um pouquinho, mas olha, nós temos mais umas dicas do Aloysio aqui, hein? Espera que nós vamos voltar, é isso aí. Vamos voltando. Olha, nesse intervalo a gente é terrível. Se não tratar, aquilo em pouco tempo toma conta da gente. Dá muito no homem na parte sexual dele. Uretra, né? Aquela situação. Uretra, no testículo. No testículo. O que tem de fazer? Você vai lá no SUS, lá eles marcam uma consulta não sei para quando. Você vai na delegacia do idoso, faz uma queixa lá e entra com uma ação. Você não vai ficar esperando para morrer. Se o prefeito e o governador querem economizar, não vai ser em cima de você, não. Outra coisa, você tem um ente querido lá que está doente, lá está com febrão e está na fila lá esperando para entrar e ninguém atende, chama a polícia. Você vai ver como soluciona o problema. Já contei para vocês quando a minha mãe quebrou o fêmur, que ela estava viva, eu fui lá para o Hospital dos Servidores Públicos, aquilo é uma porcaria que eu nunca vi, está lotado de gente, e eu comecei a ver que a minha mãe não era atendida. E estava fechado lá um dos laboratórios, que você tinha de levar a maca em uma série de lugares, você já foi lá, é terrível. Aí chegava naquele lá, 3 horas da manhã, e não tinha ninguém lá, e todas aquelas velhinhas, tudo nas macas, sabe? Tudo quebrado os ossos dela lá, porque quebra primeiro a osteoporose e depois cai, né? É diferente. Aí eu peguei, chamei a polícia, e a moça estava dormindo, ela acordou e foi atender as pessoas. Então, a gente não pode dar moleza, é chamar a polícia, é não brincar. Se brincar, é terrível. Outra coisa, todo mundo tem direito à saúde. Tem uma medicação cara, pouco importa. A farmácia do povo tem que entregar. Vai na farmácia do povo, leva o atestado médico, eles têm que dar o remédio. Não deu? Vai na delegacia do idoso, faz representação se você for idoso, faz um BO, se não for, vai na delegacia comum e entra com uma ação. O Ministério Público está lá para ajudar. O que você não pode é esperar para morrer. Eu já falei que saiu a cirurgia do meu pai 2 meses depois que ele morreu. Vocês não vão ser tontos de ficar esperando de boca aberta para nada. É muito ruim. Eu queria abrir um parênteses, eu não sei a tua posição, né? Mas eu estava lendo aqui, Russomano liga a falta de banho a resistência à Covid. Olha, eu quero dizer para você, esse russomano, ele não tem as mínimas condições de tomar conta de São Paulo. Olha, só para dizer para vocês, já tivemos 2 prefeitos medíocres, que é o governador e o Covas. Agora, se a gente pôr um cara como esse aqui, nós estamos roubados. Eu quero fazer um adendo, só para vocês verem que tipo de gente que é esse russomano. Ele tem um programa de TV. E nesse programa de TV, ele quer aparecer e quer ibope. A impressão que dá, sabe, é que esse programa já é uma preparação para ele ganhar eleitor. Ele já devia ter até sido fechado esse lixo de programa. É que isso é um lixo. Então o que esse cara fez? Eu tive uma época que eu defendi um menino a família de um menino que morreu no hospital. Ela morreu no hospital? Não, morreu numa escolinha. A criança foi lá e as mulheres que tomavam conta das crianças do berçário lá foram comer pastel e o menino morreu engasgado. E o negócio pegou, assim, foi corrido. Eu me lembro que eu estava no programa da Sônia Abrão quando apareceu essa família lá. Eles tinham acabado de enterrar o filho. E foi muito triste. E o pior de tudo é que eu percebi na época que a escolinha estava fazendo um esquemão para dizer que a culpa era dos pais, que eles que levaram o filho lá doente para morrer lá para tirar proveito. O que eu fiz? Ataquei o processo criminal, que eles queriam dar um jeito de parar, você sabe, os esquemão,
entrei com uma ação civil, consegui uma liminar para eles receberem uns valores durante uma sequência de tempo, porque eles não têm condição de trabalho, né? Imagina perder o filho único, aquelas coisas todas. E eu me lembro que na época a gente bancava essa família que era muito pobre mesmo. E isso continuou indo. Eu consegui ganhar o processo criminal, condenei o dono da escola, condenei numa indenização. O pai aceitou o acordo, porque acordo sempre é um acordo para receber logo. E de repente aparece safado do Russomano dizendo que ia me levar no programa, me escrachando. E ele fez isso. Mas o pior, vocês não sabem, antes de ligar a assessoria dele, ligou uma advogada querendo fazer acerto, para você não aparecer no programa. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei 2 anos com uma propaganda lá dizendo que eu tinha dado um golpe. Eu ganhei a ação no tribunal, provei que eu paguei direitinho, que o Russomano era um safado fazer um negócio desse, e entrei com uma ação indenizatória contra o Russomano. E a televisão, porque os caras me destruíram de graça, porque, poxa, meus clientes todos veem uma situação dessa, né? Com certeza. Consegui baixar a informação. Sabe o que eles fizeram? Eles sumiram para a gravação. Ah, lógico. Né? E o juiz, sabe o que o juiz fez? Ele sentenciou o processo dizendo que como ele não tinha a gravação, certo? Ele não podia dar ganho de causa para mim. Você acredita numa coisa dessa? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, Russomano, eu me lembro muito bem do que ele fez para a ex-esposa dele. Ele era separado da mulher na época lá, e ele estava vendo a mulher sendo maltratada no hospital. O que ele devia fazer? Pegar ela de lá e levar ela para um hospital decente para tomar conta dela. Ele ficou lá filmando, esperando ela morrer, para depois fazer a fama que ele fez. Ele fez a fama em cima da morte da mulher dele. E agora ele passa destruindo as pessoas. Não toma banho. Sabe o que eu vou fazer para você, Russomano? Eu vou entrar com uma ação criminal com você de falsa informação de crime. Você vai, e outra coisa, você também prejudicou o andamento de um processo. Então você vai responder isso daqui. E outra coisa, todas as pessoas que foram penalizadas por ser prejudicada, todas as pessoas que acham que o Russomano agiu de forma incorreta, quando falseou a verdade nesses programas baratos que ele tem para ganhar Ibope, eu vou fazer me acompanha no grupo, porque eu quero levar isso daí para a polícia. Porque, na verdade, o que esse cara está fazendo é fama em cima da desgraça alheia e falseando a verdade. E eu acho que isso daqui é um absurdo. E olha, eu digo para vocês, Russomano, eu não voto nunca. E eu espero que vocês me sigam. Porque esse sujeito não merece nada. É isso que eu estou falando, é muito triste. Você conhece ele? Já ouviu falar desse sujeito? Já? É terrível, né? Bom, agora vamos voltar aqui para nossos pontos e na carteira. Aloysio, vamos lá. Eu agora, minha mulher está querendo tirar, como é que se fala? Revalidar a carta dela, já ligou umas 10 vezes para você, Aloysio. E agora parece que abriu, né? Explica como é que ela tem de fazer. Agora vai ter que ser feito o seguinte. Ela vai ter que ir no Poupa Tempo. Sim. Ela vai ter que ir no Poupa Tempo. Pedir um agendamento. Ela não pode fazer para... Não? Você não consegue fazer pela internet. Entendi. Ela vai ter que chegar lá e falar, eu quero fazer um agendamento. Vou dar meu exemplo. Pena que eu não trouxe. A minha carteira venceu mês passado. Eu queria renovar. Era simples. Ia no Detran, marcava, fazia biometria, ia fazer o exame médico. Agora não. Agora você tem que agendar para ir lá, faz a biometria. Você não pode mais escolher o médico. Eles que determinam o médico que você tem que ir. Até isso nós estamos chegando. Lógico que são todas clínicas credenciadas pelo Detran. Sim. Pelo Detran não, pelo Poupa Tempo. Mas, pô, não me dá o direito de livre-arbítrio? Eu sou obrigado a ir onde eles querem, não onde eu quero? Por que isso? Eles e eu tenho que pagar ainda. E quanto que paga, hein? Não, o exame médico é bobagem, que é 90, Mas ela tem que fazer outro exame, ela estava no psicotécnico? Não precisa não. Não, a única coisa que ela tem que fazer, a pessoa tem que fazer, é se a pessoa tem uma categoria, por exemplo, C, D, não, a dela é normal, só para... Tem que fazer o teste o antitóxico.
O toxicológico, aliás, Sim, desculpa. entendi. O toxicológico, o sujeito é um profissional e isso eles exigem. Que todo sujeito que vive da carteira, trabalha, que é motorista de caminhão, ônibus, motorista de táxi, de praça, enfim. Esse toxicológico ele tem que fazer. Ele não faz nada se não primeiro fizer o toxicológico. Ele faz o toxicológico, aí ele vai no Detran, se agenda, faz a biometria para escolher aonde ele vai fazer o exame médico. Quer dizer, você perdeu até o direito de escolher onde você Direito quer de ir. escolha. É incrível. Outra coisa Coisa absurda, eu nunca vi um negócio desse. Isso é só na cabeça desse nosso governador, do João Dória e do seu... Eu achava que o Detran funcionava tão bem. Era Não, um negócio. na época, se você perguntar para mim, eu prefiro nessa ponta até pular. Tinha as negociatas, tinha. Isso não posso negar. Sim. Eles querem proibir isso tudo, mas de uma maneira errada. Eu não sou um expert para falar sobre o assunto, mas o que eu posso dizer é o seguinte: arrume uma maneira mais facilitada. Eu vou fazer agora uma defesa própria. Eles não querem ter aglomeramento. Vai nos poupa-tempo para você ver a quantidade de gente que tem na fila, com horário marcado e sem horário para marcar horário. É coisa absurda, é coisa de dar volta em quarteirão. Sim. Por que eles tiraram o despachante da parada? Luiz, mas o despachante não pode marcar pra gente? Não tem como marcar, porque tem certo detalhe que, por exemplo, se eu for marcar, o meu IP, o meu computador já fica fixado lá, não faz. O que a gente não entende de verdade é o seguinte: olha, eu acho que quantos mil despachantes tem? Tem milhares, né? E eles também sobrevivem. Outra coisa, é tão importante pra gente ter uma pessoa correta, que nem o Aloysio, que trata da documentação da gente, que traz habilitação, que facilita. Ninguém está pedindo para fazer safadeza. Nós estamos pedindo simplesmente para ter estrutura. Facilitar. Agora, o que ele está contando é que ele não consegue no computador dele implantar um sistema que já começou falso, né? Já começou errado. Errado. E nessa circunstância, como é que faz? E outra coisa, o consumidor é o coitado, aquele que fica na linha mais fraca. Você tenta ter tua carteira, de repente te pegam do nada, e como é que você faz? Olha, um dia desse, eu peguei e eu fui levar meu neto lá para o aeroporto, a pegar um avião, e eu nem peguei documento. Sabe quando você esquece? Quando eu cheguei lá, parei assim na frente do aeroporto, aqui do... É Congonhas, né? Congonhas. Parei no aeroporto lá, vem 2 guardas. Seus documentos. Eu fui lá, não tinha. Não tinha. Eu falei, olha, minha esposa está lá, espera que ela já volta, ela mostra o dela. Não, cadê a sua habilitação? Não sei o quê. Sabe, já estão falando até em aprender o carro. Mas eles fazem de um jeito que não é normal. E você não tem o direito nem de se defender. É gozado a situação. Então eu fico pensando assim, poxa, como é que fica o povo, né? Eu tive até um jeito, assim, para falar com eles. Eles começaram a falar meio alto, assim, queriam meus documentos. Eu falei, esqueci em casa, eu posso ir buscar, né? Mas parecia assim que era um crime que eu estava fazendo. Eu falei, olha, é o seguinte, eu sou advogado, estou sempre lá no presídio Romão Gomes, tenho muito cliente lá. Eu tenho certeza que eu vou encostar você lá. Nós vamos se embicar lá um dia, né? Porque lá também tem penalidades administrativas. Com certeza. As sindicâncias, né? As sindicâncias. Olha, só para contar para vocês uma vez uma história lá, tinha um sujeito lá que invocava com a gente tudo que era lado lá. Eu acho que era sargento, sei lá o que era. Olha, eu vou te falar, encontrei com ele lá. Tava uma moça, nossa, bonzinho, sabe? Não era aquele sujeito que a gente via na rua lá. E aí eu fiquei com pena dele, entrei com um processo lá e consegui livrar ele do problema que afligia ele. Mas é gozado a situação, né? O que a gente, a classe, por exemplo, o despachante, aí é uma coisa acarreta em cima da outra. Veja bem, eu sou um cara que eu me aposentei. Mas o salário de um aposentado hoje, como é que você vive? Não, passa fome. Pô, e o pior de tudo, eles ficam mandando dinheiro para você e diminuindo a tua aposentadoria. Ninguém pede, hoje você não assina mais. Eles ficam fazendo empréstimo. Te dá 3 mil para você pagar em 84 meses. Mais 2 mil. E daqui a pouco você não tem mais aposentadoria. Então é o teu negócio, é isso que eu digo. A gente ia pro Detran, entendeu? Para fazer o serviço da gente.
Eu sempre fui um cara que foi assim. Ah. Eu entrava lá às 10, se pudesse 10h05 eu já estava fora. Eu não queria ficar lá dentro. Sei. Não queria ficar pelo seguinte, porque eu acho que você tem que ganhar teu dinheiro é no teu escritório, não é no Detran. No Detran você tem que levar o serviço. Entregou, virou as costas, vai embora. Lógico que tem momentos que você é obrigado a esperar, tinha uma decisão para ser tomada, estava dependendo de alguém, não. Agora, eles quiserem informatizar tudo, você vê, hoje o licenciamento é digital, a habilitação é digital. Agora, a pergunta que eu faço, sem querer magoar ninguém ou sem querer ser preconceituoso, o sujeito que tem um celular, mas ele não tem a capacidade de dominar o celular como uma pessoa esclarecida tem. Como é que esse cara vai fazer um certificado digital no telefone Não dele? vai fazer. Ou uma habilitação? O cara não sabe nem escrever direito. É isso que eu estou falando. Lógico que quem não sabe ler, não sabe escrever, não pode ter habilitação. Direito, né? Mas o sujeito Não que é tem aquela semi-analfabeto, especialidade, né? o sujeito que não tem o adestramento de lidar com o computador, Ah, nem tem computador. não tem. É. Por isso que vão começar a formar fila. Agora, Luiz, a minha pergunta é o seguinte, ó, eu vejo muitos caminhoneiros escutando nosso programa aqui. Ele está caçado a carta dele, tá certo? Por 20 pontos e agora é 40. Ele pode continuar dirigindo? Não, ele vai poder continuar dirigindo. Vocês estão vendo até a o que eu data tô do falando? vencimento dele. Não, mas já está sem carteira Não. lá, mas pelo Não, o crime, veja bem, mas ele não tem deixa eu mais. te explicar isso. Ah. Ele tem a carteira, tá? Não, a carteira está prendida Não, lá. bom, se a carteira está prendida é outra coisa. Mas espera, mas a pena não existe mais. Não, mas espera aí, que é isso que eu quero te explicar. Vamos supor, ele tem a carteira. A carteira dele vai vencer dia 30 de abril de 2022. Sei. Até dia 30 de abril de 2022, ninguém pode segurar a carteira dele. Está na validade, ele pode dirigir. No momento em que essa lei entrar em vigor, que ela começar a vigorar, Ele cai por si mesmo. ela cai por si. Não, mas a minha preocupação é diferente. Entendeu? O cara é caminhoneiro, ele tem que estar sem a carteira lá. Entendeu? A lei está dizendo que agora é 40 pontos. É. Eles tomaram a dele por 20. Eu entendo que ele tem possibilidade de andar Não, com o ele carro. tem, e ele tem. vai explicar lá para os policiais e eles têm que entender. Com certeza. E se não entender, vai entrar com uma ação, porque não é justo tirar o pão da boca das pessoas. Com o certeza. cara tem um caminhão, aquilo é a vida Vive dele, daquilo. e os caras querem tomar o carro, não deixar ele trabalhar. É a mesma coisa que você querer chegar na tua casa e não poder entrar. Não tem Fecharam, cabimento. falaram, você não pode entrar. Outra coisa que eu vejo, não pode tirar o carro da pessoa, não pode. Não, isso é propriedade particular. Exatamente. E ainda falar que não pagou aquelas coisas todas, nós temos uma pandemia. Ninguém é obrigado a ter dinheiro. Não é diferente uma situação da outra. Eu acho que os policiais eles não podem se excederem. Eu Agora, acho que se você quiser meter uma conversa e explicar para ele, falar, olha, nós tivemos na época da pandemia, eu não tive condições, estou sem, por favor, me dá uma mão, o guarda vai acabar entendendo, pô. mas eu já vi uns guardas meio pesados. Eu já vi muita gente ficar na rua, lá na estrada, os caras nem pensam. Ele toma o carro, põe lá no guincho, parece que deve ganhar comissão, sabe? Porque manda lá para um lugar que depois cobra uma fortuna de você. É muito ruim isso daqui. Então eu digo para vocês o seguinte, ó, vocês elegem as pessoas que vão administrar a vida da tua cidade. Se você escolhe um picareta, um sujeito que promete tomar conta da tua cidade e de repente se candidata a governador e vai embora e põe um outro lá que está semi-morto, que não faz nada, é ruim a situação. Aqui em São Paulo, vem cá, os caras sabiam no carnaval da pandemia. Já tinham comprado vacina da China, que eu espero que a mãe deles use, o pai deles, que eu não vou usar. Queria ver o filho desse governador e do prefeito tomando essa vacina de verdade, né? Agora, eu digo para vocês o seguinte, eles não têm pena da gente, não tem. Outra coisa, fizeram um negócio terrível, máscara, restrição, não podia sair de casa, e agora? Agora continua morrendo gente, mas parece que está melhorando tudo, vocês notaram? É capaz até que eles vão fazer um carnaval aqui, porque vai entrar dinheiro. Outra coisa aí, chega lá, vem um ministro e solta sozinho o André do Rap, né? Como é que explica, que governo é esse? Será que nós vamos continuar aprendendo gente que rouba manteiga? Você acha que é isso que a gente quer? Olha, outra coisa, que moral nós temos? Eu não sou ministro, tá? Eu sou só advogado. Mas se eu tivesse de analisar um habeas corpus, primeira coisa que eu via lá é a seguinte, olha, quem assinou o habeas corpus? É uma pessoa que trabalhou aqui no
Meu gabinete. Ah, não. Me julgue e manda para outro. Seria normal, uma pessoa normal, não um ministro Deus, entendeu? Mas aí ele vê que foi lá um assessor dele, ex-assessor, e não vê o currículo do bandido, sabe? E aí ele solta. Ele está lastrado em lei? Tá. Por que a lei? A lei foi feita por gente que já pensava nesse tipo de coisa. Tem muito deputado federal lá e tem muito ministro que foram bancados por essas quadrilhas de bandido internacional que tem dinheiro pra caramba. Então eles já pensam nas lacunas da lei ou na interpretação da lei para soltar os marginais. Esse que é o problema. Então é o seguinte, ó, a lei só foi feita para o povo. Porque esses caras, eles vão direto lá com o ministro manda soltar. E aí o que acontece? É que nem um vírus. Esse sujeito volta ativa, volta do jatinho dele, volta a traficar cocaína, e no final o que vai acontecer? Vai destruir a vida dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, porque a droga destrói todo mundo. E vai todo mundo acabar lá naquele lugar lá onde a turma fica cheirando, lá na Cracolândia. Agora, pensa numa coisa, por que esses vagabundos podem fazer um negócio desse? Por que o ministro pode fazer isso daqui? Por que os outros ministros não põem ele para fora? Ora, primeiro que ele estava impedido pela situação de analisar o processo de um advogado assessor que foi assessor dele. Segunda situação, está na cara que o cara tem milhões de reais e o interesse aí é meramente econômico. Outra coisa, tem muita gente que tá no poder que representa essas quadrilhas. Então eu penso assim o seguinte, ó, não precisa mais de advogado. Para quê? Advogado é só para o povo? É só para defender os coitadinhos? Porque esses grandes aí, tem os grandes escritórios que já tem preço para soltar. Quando esse Rap falou que ele não ia passar o Natal na cadeia, você vê, ele já saiu em outubro, né? Olha que maravilha. Está lá com a esposa dele, com a família dele. É que já sumiu do mapa, ninguém acha Claro, ele. já está cheio de dinheiro, já tá maquinando. Aí. Agora eu fico pensando, como é que um ministro desse põe a cabeça e dorme? Será que ele tem respeito pela... Será que ele consegue dormir? Outra coisa, o que ele ganhou, ou a amizade que ele fez, ou a traquinagem que ele fez, como é que fica o Estado? Agora nós vamos colocar a polícia, pedir para a Interpol, gastar uma fortuna para prender o sujeito de novo. Por que ele não é obrigado a pagar essa despesa? Eles são ricos, eu não sei como é que o dinheiro deles tem, né? Mas tudo isso daí deixa a gente preocupado, perguntando, pedindo, pensando o seguinte, ó, que injustiça que é a nossa justiça. Olha, eu tenho um caso lá no escritório, que o coitado do menino, ele entrou num furto. Eu acho que era roubo lá, mas era fazia parte pequenininha. Ele há 13 anos já passou, 13 anos. Ele já casou, já tem família, aquelas coisas tudo. Está com câncer. Eu consegui no Superior Tribunal de Justiça uma liminar para fazer uma carta de sentença para analisar, porque ele está condenado a 6 anos, mas ele já cumpriu um ano e pouco na cadeia, podia mudar os benefícios e ele não consegue tratamento de câncer, sabe? Ele vai lá e eles querem prender ele, está com vontade de prisão na rua. Você acredita que eles não deixam o menino, eles não livram o menino, não soltam ele, não permitem que ele se trate? É muito triste o que a gente está vendo aqui. E outra coisa, já passou 13 anos, é tempo mais que suficiente para prescrever a pena. Mas eles não estão nem aí com o povo. Mas chega um vagabundo desse aqui, que é o André do Rap lá, que manda em tudo, vem um ministro e solta ele. E ninguém responde para esse tipo de situação. Então eu fico pensando assim, que lei, né? Olha o que eu penso. Os deputados, os senadores, muitos deles, os corruptos, são bancados por essa gente, essas quadrilhas de bandido. Aí eles, da mesma forma, têm grandes advogados de influência econômica. Vai para um ministro que se aproveita lá de um assessor para entrar com habeas corpus e soltar um sujeito desse. Eu, se fosse alguém na vida aqui, eu mandava prender esse sujeito. Ia preso. E ele só saía quando o bandido voltasse. Era o correto. Deixava ele preso lá, para ele sentir o peso de uma decisão inoportuna. E outra coisa, como é que ele não olha os predicados da pessoa? Se é um coitado lá, que tem um processo lá,
Mas tenha 3 condenações. O cara é um bandido máximo, deu um trabalho terrível para a polícia prender. Tudo nós pagamos. E vem esse ministro e solta. Eu não entendo mesmo. É terrível. Nós vamos fechar. Então, olha, passa de novo o teu telefone. Esse é o melhor que tem, hein? Eu trouxe para vocês, liga para ele. Fixo é o 11 5583 0945. 5583 0945. E o móvel que é 11 974. Desculpa, 94734 1784. Repetindo, 94734 1784. E se você está cumprindo pena por infração de 20 pontos na carteira, pode pedir sua carteira de volta, porque com essa lei acabou. Vocês estão livres e dessa vez para frente, vê se não toma multa. Um abração para todo mundo. Até a semana que vem. Boa tarde, obrigado. Fique com Deus.